Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de Leon Denis. Hoje nós faremos aqui o terceiro episódio da série que estamos estudando, o livro O Porquê da Vida, a primeira obra que nós escolhemos para fazer aqui alguns comentários, algumas reflexões. Eu queria agradecer o incentivo, o apoio de todos vocês. Os vídeos têm alcançado muitas pessoas, já com uma grande quantidade de visualizações. Quem chegou agora no canal e não acompanhou os outros, é só você ir lá na playlist, que tem lá vários, tudo separadinho, e tem um específico do estudo do Porquê da Vida. E aí você consegue acompanhar o primeiro e o segundo episódios desta série. E vale repetir sempre, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aí a notificação chega para você, que será informado então, e a gente todas as quintas, salvo alguma outra exceção, vai trazer aqui novos estudos para vocês. E claro, também é importante a gente compartilhar isso nos grupos de WhatsApp do Centro Espírita, no grupo de amigos, enfim, onde a gente tiver possibilidade, é muito importante que a gente se una nessa divulgação. Bom pessoal, hoje nós iniciaremos aqui o estudo do capítulo 1, capítulo intitulado por Leon Denis, Dever e Liberdade. Eu estou utilizando, repito, a última edição do Centro Espírita Leon Denis. Então, quem estiver acompanhando aí pela edição da FEB ou da Edicel, que também são editoras que publicam o Porquê da Vida, pode ser que dê alguma diferencinha, mas mais na questão de tradução, a ideia central é a mesma. E Leon Denis, curiosamente, ele vai tratar aqui de um detalhe que eu vou trazer depois, uma reflexão que está lá no livro Depois da Morte. Mas vamos por enquanto aqui no Porquê da Vida. Qual homem que nas horas de silêncio e recolhimento jamais interrogou a natureza e seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Então aqui, de certa forma, ele explica qual o objetivo ele queria atingir ao escrever esta obra. É de trazer ao homem estas respostas. E quando ele coloca nos momentos de silêncio, de recolhimento, a gente poderia até ampliar esses momentos e dizer: qual ser humano não se perguntou nos momentos de dificuldade o porquê de ter nascido nesta ou naquela família, o porquê de ter esta ou aquela doença, ou de enfrentar esta ou aquela provação, expiação. Então são situações as mais diversas e que a gente precisa, aí sim, fazer o que Leon Denis nos orienta aqui, fazer um silêncio interno. Num mundo muito cheio de informação, muito corrido, mesmo nos períodos em que estamos aí em quarentena por conta da pandemia, ainda assim a gente está numa rotina dentro de casa, muitas vezes exausta, e é importante a gente parar um pouco, refletir, fazer alguns questionamentos, buscar algumas respostas, porque é isso que de certa forma nos movimenta, é isso que vai trazer em nós algo que ainda não pensamos. E aí Leon Denis prossegue dizendo: onde está aquele que nunca procurou conhecer seus destinos, erguer o véu da morte para saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais negligente que seja, que não tenha encarado algumas vezes esses terríveis problemas. Quando ele coloca erguer o véu da morte, é importante observar desses períodos de pandemia coletiva, né? Nós vivemos uma pandemia mundial, e todos no planeta, de certa forma, mais ou menos são afetados. A morte acaba mexendo muito com a gente. A gente tem que tomar muito cuidado para não achar que o simples fato de eu ser espírita e acreditar na imortalidade da alma, eu deva, por isso, ser indiferente, ser insensível diante da desencarnação de um parente, de um familiar, ou de um noticiário em que traz ali um número muitas vezes alarmante. E a gente tem que ficar muito atento ao nosso sentimento em relação a isso. Uma certa indignação dentro de nós, ela precisa existir. Isso, de certa forma, nos mostra que pulsa em nós aqui ainda um tipo de sentimento nobre, que é o da compaixão, que até da empatia, de pensar: poxa, não são 1000 pessoas apenas um número, mas são 1000 famílias enlutadas,
1000 corações, de certa forma, entristecidos, com saudade dos seus, no momento em que nós vivemos, em que nem velório se pode fazer, e o velório para muitos é um momento importante, é um rito ali de despedida. Interessante que a gente vai prestar as últimas homenagens. Vale destacar que Leon Denis, no seu testamento, ele pediu para que o seu corpo não fosse sepultado antes que um seu amigo pastor protestante, que morava em Paris, chegasse. Ele tinha um afeto tão grande com aquele pastor, que sempre que ele ia em Paris era por ele ali acolhido, recepcionado, que Leon Denis entendeu que aquela despedida seria importante para o próprio pastor. E acredito que para ele, enquanto espírito, poxa, nós gostamos tanto de receber algumas homenagens, alguns incentivos, elogios, algumas palavras de carinho enquanto estamos encarnados. Por que seria diferente desencarnado? E a gente sabe que no velório muitos espíritos participam, inclusive do próprio desencarnado. Não é uma impossibilidade. E algumas homenagens sinceras podem sim auxiliar muito neste período de passagem. E nestes velórios, quando de certa forma nós nos deparamos com uma dor, que é a dor da despedida, e a dor da despedida ela é curiosa, não acontece só com a morte do corpo físico. Um pai que se despede de um filho que vai morar em outro país, normalmente ele sai do aeroporto em prantos. Eu me recordo, uma das primeiras vezes que eu fui andar de avião, ainda mais com o avião, assim, para quem no meu caso não estudava muito, você tinha uma ideia de que é um negócio perigoso demais. Então, eu tinha a sensação de, poxa, acho que eu vou morrer nesse avião agora. Então, eu despedia da minha família ali para ficar 3 dias fora de casa, 4. Eu ia chorando para o avião. Poxa, eu estou despedindo aqui, daqui 4 dias eu volto. Então, essa despedida, desde as épocas lá das embarcações, que faziam as viagens de navio, viagens longas, ficava meses fora de casa, depois viagens de trem, enfim, toda viagem, toda despedida gera, assim, um momento de angústia, isso faz parte. E com a morte não é diferente. E passa meio que um filme na nossa cabeça, na nossa mente, todos aqueles momentos que nós já vivemos ao lado daquele que nós agora vemos ali num caixão. E Leon Denis, mais uma vez, agora eu vou vincular com a obra Depois da Morte, vai trazer uma reflexão bem na introdução, meus amigos, que é realmente assim, é muito bonita a forma como ele escreve. Diz ele então: um daqueles que você ama vai morrer. Debruçado sobre ele, o coração apertado, você vê estender-se lentamente sobre seus traços a sombra do além. O fogo interior lança apenas pálidas e trêmulas luzes, e eis que se enfraquece ainda mais, depois se apaga. E agora? Tudo o que nesse ser atestava a vida, esse olho que brilhava, essa boca que emitia sons, esses membros que se agitavam, tudo está velado, inerte, silencioso. Sobre esse leito fúnebre há somente um cadáver. Que homem não se perguntou sobre a explicação desse mistério? E durante o velório, nesse colóquio solene com a morte, pôde não pensar no que aguarda a si próprio. Este problema nos interessa a todos, pois todos nos submeteremos à lei. Importa-nos saber se, a essa hora, tudo está terminado, se a morte é apenas um melancólico repouso no aniquilamento ou, ao contrário, a entrada numa outra esfera de sensações. E é sobre isso que Leon Denis vai falar, não apenas no Depois da Morte, é claro, que neste livro aqui nós teremos uma explicação, deixa eu virar aqui, mais completa a respeito de tudo isso. Mas o porquê da vida ele vai trazer sim muitas e muitas reflexões que nos auxiliarão a compreender o que acontece com a gente depois daquilo que nós consideramos morte. A dificuldade de resolver estes problemas, a incoerência e a multiplicidade das teorias que geraram as deploráveis consequências que decorrem da maioria dos sistemas difundidos, todo esse conjunto confuso, fatigando o espírito humano, o tem lançado na indiferença
e no ceticismo. Agora, Leon Denis faz uma crítica sutil às teorias preconcebidas pelas religiões, com aquela ideia de céu e de inferno, às vezes considerando a possibilidade de um purgatório, ou a ideia, as ideias muito místicas, enfim. Tudo isso, vai dizer Leon Denis, fez com que o ser humano um pouco mais exigente, um pouco mais necessitado de explicações lógicas e racionais, fosse, eu acho bom quando ele usa aqui, lançado. Em outras partes, em alguns outros livros, ele fala que o homem mais exigente de explicações foi empurrado pela própria religião para o ateísmo, não encontrando respostas, não encontrando explicações, recusando a ideia de inferno eterno, em que o indivíduo que lá entra não sai jamais, recusando a ideia de um céu ocioso, infrutífero. O indivíduo fala, poxa, e agora? Eu não aceito essas duas ideias, portanto, eu prefiro não aceitar nada mais. E aí ele passa a negar tudo e toda possibilidade de existência além da morte, de existência além do túmulo. E é para esses que Leon Denis vai escrever especialmente, e é para esses que Allan Kardec nos traz a doutrina espírita. Se o indivíduo já está feliz com a sua religião, com a sua crença, fique nela. Se aquela crença lhe faz uma pessoa boa, ótimo. Mas se alguém está insatisfeito, se alguém está em busca de algo mais, e que as respostas até então não têm sido satisfatórias, aí sim a doutrina espírita se apresenta trazendo luz, trazendo equilíbrio, trazendo bom senso, não a partir do que Allan Kardec acha, mas a partir do que os espíritos, estes que já morreram, voltaram para nos trazer. Então, meus amigos, essas foram as reflexões de hoje. Eu vou marcar aqui, nós não encerramos o capítulo 1, acredito que ficaremos aqui uns 3 estudos apenas neste capítulo, para depois avançar para o próximo, porque o nosso intuito aqui não é correr com a obra, mas sim tentar extrair aquilo que Leon Denis nos trouxe de maneira muito singela, muito simples, mas muito importante. Então é isso, eu peço mais uma vez, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, divulgue este vídeo para que outras e outras pessoas fiquem sabendo deste nosso estudo e quem sabe possam também sentir algo de útil nas palavras que aqui deixamos para vocês. Um pouco minhas e um pouco de Leon Denis. Até o próximo. Valeu, pessoal!